Tá. A Desconferencieb é basicamente uma conversa aberta, né, dos amigos, como nós estamos nos encontrando aqui. O que eu imaginava no Enarel era puxar o nosso homem âncora, que é o Bramante, porque ele puxa o Enarel desde o começo, né? Então eu gostaria de registrar isso. A gente fez isso na Desconferencieb da Sociedade de Saúde. E o Marcos Narras, que foi o fundador da sociedade e tal, contou a história no começo. Mas a gente não é uma palestra agora, é mais um registro e um encontro. E também é uma coisa que eu fico insistindo, o Bramante, ele, como é o diretor de planejamento, ele sempre está me dando bronca com razão, porque a gente faz um improviso. Se cada um tiver um celular, como o Reinaldo está aqui, ou vocês três aí, a gente faz. Tem Desconferencieb que a pessoa está no carro e ela entra e fala e pergunta e interage. Quem não teve dinheiro para ir para Curitiba podia estar sabendo que está rolando aí essa oportunidade. Mas como a gente tem pouco tempo e o nosso homem âncora é o Bramante, Bramante, a bola está contigo. A ideia de estar hoje estudando, finalizando o Enarão. Começou anteontem, então, quando chega no final do evento, é diferente quando passa 10, 15 dias, né? Existiram as expectativas, né? Quando nós viemos, e agora a gente está em pleno andamento. Então, eu perguntaria, começando aqui, o grande mestre eh, Marcelino, por favor, como é que suas impressões, você que é um pioneiro do Inarel, né? Desde o segundo. Desde o segundo, praticamente esteve Faz na 21 anos que eu não participo. Não, 11 anos. 11 anos, mas, enfim, você é grande participante, teve uma palestra extraordinária, né? Enfim, fale suas impressões, o que que você está achando do Enarel? Bom, como todo evento presencial, ele está cada vez mais esvaziado, né? Como todos os eventos nessa área. Ainda mais porque houve uma divisão entre o pessoal que pensa e o pessoal que faz, com a associação dos pós-graduados em lazer, né? O Enarel, perdeu muitas das contribuições que são dadas pelos pesquisadores, que eram dadas normalmente no Enarel. Mesmo assim, foi um evento, como sempre, um encontro muito afetivo, e isso ele se diferencia dos outros encontros, onde a patrulha ideológica é muito grande, né? Provocando, inclusive, inimizades. O Enarel não é um encontro afetivo, o mais importante aqui é o encontro das pessoas, mas ele vai estar disponível também virtualmente. Depois, o pessoal daqui da organização pode passar os links para que as pessoas possam acessar o conteúdo das palestras e das discussões. Eu, particularmente, senti falta de apresentação de soluções concretas, né? Eu não participei de uma mesa ontem, eu vou ver depois no YouTube, mas das palestras que eu participei, da apresentação de trabalhos, eu achei falta de intervenções concretas, né? Fala-se muito da situação, mas não fala como mudar essa situação. Quais os instrumentos de mudança e, tecnicamente, o que pode ser mudado e de que forma. Porque, senão, acaba, por mais bem elaborado que seja, acaba sendo um discurso vazio, né? Então, eu sinto falta disso. Não só no Enarel, mas em todos os eventos. Foi assim na participação do CEBEL também. Quer dizer, inclusive na minha fala, perguntei para o Ramante o que você achou. Ele falou: eu gostei principalmente daquela slide onde você diz que não é preciso só refletir, é preciso agir, né? Falta muito ação. E eu acho que isso se deve ao fato de que a universidade está de costas viradas para a sociedade. É isso, Laércio, meu amigo querido. Excelente, viu, Marcelino? E eu passo
Aqui, a vantagem desse Conference Série é que a gente entra, sai, chega uma nova pessoa, né? E a gente vai batendo esse papo no meio do evento, né? E que vai estar sendo registrado. O Pina gostaria de dar sua impressão também, Pina? O Pina Sim. também é uma pessoa que, desde os primeiros, né, está conosco, e então, vamos lá, Pina. Permite só uma coisinha? Certamente. Antes do Pina falar, eu queria deixar registrado, que eu acabei esquecendo de registrar na minha fala, que o responsável por criar a marca Enarel é esse professor Pina. É ele que no quinto Enarel, que foi realizado no Sesc São Paulo, cunhou a expressão Enarel. Eu lembro que ele discutiu comigo, ok, Marcelino, o que você acha da gente criar uma marca? E aí ele veio com a proposta do Enarel. Então eu queria, hoje o evento é conhecido como Enarel, mas quem cunhou a expressão foi o velho Pina. Uma pergunta aqui. Até o quarto, então, foi encontro. Até o encontro era Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Não tinha sigla. E assim, Não tinha sigla. É, Vamos dar um encontro. o primeiro foi encontro Profissionais, né? de profissionais. É certo, Exatamente. mas não tinha a sigla. Beleza. Foi uma conversa com o professor Marcelino, né? A gente foi conversando e surgiu. Bom, eu tenho um pouco uma mente de mercadólogo, um pouco. Sou meio marketing também. E deveria ter estudado o assunto. Então, enfim, a minha preocupação maior sempre foi a profissionalização. Nunca deixei de considerar o lazer uma área importante, fundamental na nossa sociedade, por N razões, né? O Marcelino ontem, na brilhante palestra dele, demonstrou como que o lazer aparece em muitas que nós chamamos genericamente áreas da nossa civilização, da nossa cultura, né? Ele permeia, né, outras áreas, está presente em outras áreas, e nós atuamos nessa área, mas eu vivi a minha existência preocupado com a profissionalização. Precisamos ser profissionais e precisamos ser reconhecidos pela sociedade como profissionais dessa área, como outros profissionais são reconhecidos. E como outros países E reconhecem. como outros, como muito bem lembrou o professor Marcelino, outros países reconhecem, com denominações até um pouco diferentes. Casos animadores socioculturais na Europa, Espanha, Suíça, Bélgica, França, o nosso velho Portugal, e assim por diante. Atividades dos tempos livres. Exatamente. E no Canadá, eles têm o recreólogo, um curso de graduação em recreologia, né? E nós aqui não temos uma profissão para chamar de nossa, né? Tem o recreador, mas então vamos reconhecer a categoria profissional do recreador. Isso também não aconteceu. E o Enarel sempre foi uma instância onde os profissionais, aqueles que estão no campo, como a gente fala, como alguém usou a expressão hoje, estão no chão da fábrica, né? Tem a oportunidade de encontrar as pessoas que estão pesquisando, os professores e pesquisadores. E esse encontro sempre foi muito profícuo, né? Tanto que eu testemunhei ao longo desses anos todos pessoas que atuavam na área, que foram no Enarel, chegaram lá, conheceram os professores das universidades, como o Marcelino Barmante, o professor Pacheco, e acabaram entrando na universidade, fazendo um mestrado, fazendo doutorado, assim por diante. Ou seja, nesse sentido, o Enarel cumpriu o objetivo, aproximou os dois lados, né? O lado da pesquisa e do estudo com o lado da prática. Mas, como o professor Marcelino falou, esse esvaziamento que a gente observa nos encontros presenciais é preocupante porque nós precisamos desse encontro. Por mais que a gente fale assim, vamos nos encontrar virtualmente, como agora. Perfeito. Na pandemia foi o que nos salvou, né? Na pandemia foi ótimo a gente ter um meio virtual, porque foi o modo que nós encontramos para continuar conversando e se vendo e trocando ideias e assim por diante. Mas nós precisamos de mais encontros presenciais para trocar ideias, como o professor Marcelino observou, para buscar soluções, para ver o que o outro fez que deu certo, né? Para estimular aquele colega que às vezes está tendo dificuldade lá na cidade dele. Eu vejo o professor Pacheco fazendo muito isso, né, com os alunos dele, alunos que trabalham em alguma prefeitura na cidade ou em algum órgão municipal,
né, e tem uma dificuldade enorme no trabalho, e eu vejo, sou testemunha, né, do professor Pacheco estimulando essas pessoas. Então, acho que a gente tem de, não sei se continuar fazendo Anarel, fortalecer o Anarel, ou encontrar outras instâncias de encontro. Acho que assim, a preocupação é essa. Você faz um grande trabalho de divulgação com SEV, isso é fundamental, porém, por trás desse trabalho de divulgação tem de acontecer mesmo um encontro profissional presencial, mesmo com os meios virtuais por aí. A gente precisa se ver, né? Se encontrar, conversar. Por exemplo, conversei muito com o meu amigo Kleber aqui pelo meio virtual, agora estou aqui conversando pessoalmente. É uma diferença muito grande. Então, basicamente é isso, professor. Legal, muito bom, Pina. O professor Marcelino, como havia dito, ele pediu licença porque ele tem uma outra atividade. Aqui, todos nós, né, estamos atuando. Meu grupo do Lagel também está organizando aí os encontros temáticos institucionais, né? A gente emprestou o Pina para vir para cá, mas Reinaldo, fala um pouquinho, depois a gente fecha com o Kleber. Deixa eu ver se eu. Acho que tem que. Tem que baixar aí agora. Deu. Oi, Lércio, você me ouve? Beleza? Dá um ok aí. Deu ok? Beleza, é que eu não vejo ele aqui agora. Lércio, obrigado pelo convite, bem bacana essa sua proposta, né, da gente estar dentro do evento e falar sobre o evento, né, eu acho que o professor Bramante e o professor Marcelino já mostraram aí um pouco do histórico do evento, né, do Enarel. O Pina também mostrou aí como tem sido, às vezes, complicado, né, nesse momento que a gente retornou também de uma pandemia e, de certa forma, difundiu outras formas de encontro, que são os encontros virtuais, e houve, de verdade, um esvaziamento dos encontros reais, né, mas é importante a gente manter isso, como o Pina falou, né. Então, assim, eu concordo muito com o que eles disseram e eu acrescentaria ainda o seguinte, né? A partir até da fala do Bramante, esse encontro ele se diferencia por ser um encontro não apenas acadêmico. Isso precisa ficar claro. Acho que o professor Bramante sempre bateu nessa tecla, mesmo quando começou lá como encontro de profissionais do campo do lazer e da recreação, né? Lógico que o acadêmico aí é importante, a participação da universidade é importante, a participação de pesquisadores é importante, mas é muito mais importante a gente entender como está a ponta da lança, quer dizer, o mercado de trabalho de verdade. Eu fico muito, o Pina falou isso porque eu fico mesmo, ele sabe que eu fico muito preocupado com a inserção profissional dos meninos e meninas, vou chamar assim carinhosamente, que saem lá da USP Leste, que saem tudo com 20 e poucos anos, vários deles querendo trabalhar com lazer e recreação, e encontrando muitas dificuldades. O Kleber também sabe disso, né? Então, assim, por isso que esse encontro ele tem que ser valorizado, né? É um encontro que permite agregar quem está na ponta de lança, como disse o Pina, quem está no chão da fábrica, quem está no chão da cidade propondo políticas de lazer, quem está no chão do SESC e de outras organizações sociais e do terceiro setor, fazendo planejamento e intervenção profissional concreta. As pessoas que estão trabalhando nos parques, né, Bramante, têm insistido muito com isso, né? Afinal de contas, em alguns países, esse nosso campo de estudos é chamado de PER, né? Parks e Recreation, né? A ideia de parques e recreação, né? Tem né, nos Estados Unidos, no Canadá também, né? Não tem só recreologia, que é a versão francesa, mas a versão inglesa no Canadá também é Parks e Recreation, né? Então, assim, é muito voltado também para a questão da inserção profissional no setor público, né, Laércio? A gente está com muita dificuldade de colocar a molecada no setor público. Por quê? Porque tem um país que não quer
que ainda tem políticas neoliberais, né, em estados e municípios que não querem contratar pessoas para trabalhar no setor público. O setor público é recheado de cargos de confiança só e sem concurso. Então, gente administrando parque em São Paulo, por exemplo, mais de 80 parques em São Paulo sendo administrados por cargos de confiança. Então, isso não é aceitável. Eu não posso ficar lá no USP Leste formando dezenas de profissionais e eles não conseguirem se inserir porque a Prefeitura de São Paulo não quis estruturar uma carreira de gestor de parque urbano, né? Então, assim, essa é a defesa que a gente tem feito. Então, eu tenho que discordar de algumas coisas do Marcelino, quando ele fala que não tem questões práticas sendo discutidas aqui. Tem questões muito práticas sendo discutidas aqui, né? E eu acho que o Enarel, inclusive, é o lugar onde se discute mais a prática, né, do que a pesquisa aplicada, que também é importante, como eu digo, né? Eu sou também fundador da Ampel, né? Assim como o Bramante, assim como outras pessoas que estão aqui. A gente é fundador da Associação Nacional de Pesquisa em Estudos do Lazer também, né? Porque esse campo também precisa ser fortalecido. Mas eu concordo, por outro lado, eu concordo com o Marcelino, que a universidade, infelizmente, tem muita dificuldade em fazer extensão comunitária, né? São poucos os docentes que se dedicam a fazer extensão comunitária, e eu me coloco no grupo dos poucos, né? E eu sei bem disso, o Pina também sabe bem disso, né? Então, a gente faz com muito esforço a extensão comunitária lá para tentar fazer essa aproximação de verdade com os problemas de mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, que pode ser no setor privado também, sem nenhum problema. Eu dediquei a minha vida mais ao setor público e ao terceiro setor, mas, lógico, a gente entende o setor privado também como muito importante, né? Como um parceiro importante, né? Então, Laércio, é isso. Eu acho que já quero adiantar aqui para você que a gente está no último dia do evento, daqui a algumas horas a gente vai se candidatar a fazer o Enarel 2027 na USP Leste, tá certo? Você já está convidado também, tá certo? Então, é um furo de jornalismo aqui no SEB, né? Vamos divulgar aqui primeiro no SEB, mas daqui a algumas horas aqui na plenária final a gente vai lançar a candidatura da USP Leste, e a gente pretende fazer o encontro em 2027 lá, Laércio. Você já está convidado. Quero ver se a gente reúne uma galera bacana da educação física, dos estudos do lazer, mas ampliando para todos os campos também de conhecimento e de atuação profissional, de conhecimento e atuação, né? Produção científica e intervenção profissional. A gente quer as pessoas que estão na intervenção profissional lá em 2027 também, nas organizações sociais, nas políticas, as pessoas que estão nos gabinetes, né, executando, implementando políticas, e as pessoas que estão também no setor privado, né, clubes privados, parques aquáticos, parques temáticos, tem tudo isso, né, professor, que a gente precisa retomar essa discussão também, porque senão a gente não emprega a molecada. Eu fico com o coração apertado de ver a molecada lá, às vezes, com dificuldade de se inserir no mercado. E essa tem sido a minha luta. De verdade, Laércio, eu poderia estar muito sossegado e não me enfiar nessas doideiras, certo? Mas se eu vejo um professor como o Bramante, que foi meu professor, fazendo isso, eu tenho a obrigação, eu tenho que ter vergonha na cara e fazer também, tá certo? É por ele que eu faço também, por inspiração, por me inspirar nele, tá certo? Então é isso, cara. Valeu. Vou aproveitar aqui antes que entre. Vem aqui dar um alô. Olha quem está aqui. É o novo Lazarento. O novo Lazarento. Importado do Paulo Bramante da Islândia. Salve, mestre! Agora eu tenho que abrir o microfone dele. Acho que, peraí. Eu fechei. Laércio, está escutando? Tá mudo aí. Ele é importado pelo Estou Bramante escutando bem. Salve, mestre! Aqui tem muito barulho da onda, eu tenho que ficar mudo. Você podia ir até a praia, em vez de ficar fazendo desconferência, tomar um sol, né? Eu estou juntando indulgência, cara. Eu vou usar no purgatório essas horas. Perfeito, entendi. Captei vossa mensagem. Valeu.
Pô, obrigado aí, né, pela aparição. Bom, o Kleber aqui, Kleber. né? Que é uma geração, pelo menos, um pouquinho mais nova, mas que tem um trabalho extraordinário frente a uma associação de grande importância, que o Enarel dá mais importância para esse grupamento. Então, Kleber, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Laércio. Eu acho que vai ser bem legal essa discussão. A gente pegou aí vários professores com várias trajetórias e com conteúdos. E eu vou falar. E a 31 de julho agora, desse ano, defendi a tese de doutorado na área da recreação. Estudei os recreadores. A gente veio aí de 634 recreadores, fizemos uma boa uma análise no survey, depois finalizamos aí com 9 recreadores, discurso do sujeito coletivo, para entender o quê? Até final de semana passado, no sábado, estava na recreação no Alphaville, então eu saio dessa área da ponta, trabalhando com recreação, com uma empresa de recreação e estudando a recreação. Então, essa articulação que a Anarel tem feito e vem fazendo na parte da teoria e da intervenção, eu costumo falar intervenção que prática. Porque se parar para pensar, o que o médico faz? Ele faz uma intervenção cirúrgica e não uma prática cirúrgica. Então, uma intervenção traz mais glamour para a nossa área de atuação. Então, na intervenção. E o que a gente começou a pesquisar, além da tese de doutorado, a gente baixou todos os currículos dos cursos de graduação e tem visto que ao longo do tempo as disciplinas de recreação têm mudado o nome e têm sumido de algumas instituições. Então, talvez isso, pelo professor não dar a disciplina dentro da graduação, faça com que o aluno desconheça essa área. Por fato de desconhecer essa área, ele não busca sobre essa área. Estava conversando no almoço lá sobre o chopp. Chopp é uma palavrinha que usam na Bahia, que no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, é sacolé. No Paraná é chup-chup. Então são nomes diferentes. Se eu for lá na Bahia e procurar, por exemplo, um sacolé, não vou achar, porque eu não sei essa palavra. Então, se parar para pensar, dentro das graduações, se sumir essa disciplina, menos pessoas estarão nos eventos. Eu fiz uma análise rapidinha no livro de 25 anos de Anarel. A gente via que antigamente tinham várias oficinas, que com o tempo as oficinas elas vão diminuindo. Então, antigamente, oficina de manhã e de tarde. Agora tem uma só, tu escolhe uma. Se quiser fazer outra, por quê? Não sei. A gente não tem um dado ainda científico para poder entender. A gente pensa em algumas possibilidades. Então, a ideia é que dentro dessas discussões tenha sim a intervenção, tenha sim as questões teóricas relacionadas, né? Concordo com o Pacheco, que eu acredito que sim, a gente tem falado sobre a intervenção aqui nesse Enarel e tem servido muito para essa atuação lá fora. A área do lazer e recreação ela é gigantesca. O professor Juliano Pimentel sempre fala que se a gente tem uma vivência na recreação e a gente sai dela, não tem que ficar triste que a pessoa saiu da recreação, porque ele se dá bem em qualquer outra área, porque as habilidades e competências aprendidas dentro da recreação e do lazer vão fazer esse profissional ser um bom vendedor, ser um bom gestor de um restaurante, ser um bom atendente numa loja, porque são habilidades que se desenvolvem ali dentro da área da recreação. Então, eu queria agradecer e dizer que a gente acredita e pensa e gostaria que no decorrer dos anos, por essa mudança, agora os cursos de graduação não são mais 100% EAD, os da área da saúde, agora eles são híbrido ou sem presencial, a instituição vai escolher o nome aí, mas a ideia é que tenha aulas presenciais, tendo aula presencial, tendo corpo a corpo, eu vivencio essa brincadeira, esse jogo, essa dinâmica dentro da quadra, e aí eu entendo isso, e aí o Rani usa uma expressão do tchan, que é o momento, uau, gostei disso. E aí eu entro para essa área e começo e continuo esse desenvolvimento. Até porque no EAD a gente não consegue ter essa relação de emoção, de vivência dentro de um jogo, de uma brincadeira e do brinquedo. Então talvez daqui a alguns anos comece a encher de novo os alunos com esse interesse, se for continuamente divulgado dentro das graduações. Obrigado pela oportunidade, estou aqui, quero continuar aí sendo o mais acessado e com o maior número de acesso dentro do SEB. Deixa eu observar você, que é o documentarista, professor. A tese do Rani e a tese do Kleber são excelentes, mesmo. Já tá no SEB ou não?
Não mandei a Não minha. sei se não, mano. Mas são excelentes. Quando você lê, você vai assim, ficar até admirado, porque realmente são boas demais. Nesse cenariel aqui foi um dos 100 trabalhos premiados. Aí vai para Licere. Ou Licere, né? Dependendo aí do. Legal. Bom, Laércio, nós estamos aqui há 5 minutos para começar a mesa redonda, que o Marcelino e a Cristiane Lúcio vai lançar livros. Então, acho que nós cumprimos aí a nossa missão, né? E obrigado pelo seu apoio de sempre. E vamos continuar aqui juntos, certo? Sua palavra final, porque é você que manda. Não? Grande Legal. abraço, Lércio. Abraço, Laércio. Agora vá para a praia. Vamos para a praia. Vá para a praia. Às 7 ele toma sopa. Vai. Vá para a praia. Tchau, tchau. Tchau.